vida, irmã Vilminha também chegando. Que beleza. Vamos lá então, meus amados. Nós estamos numa sequência de mensagens acompanhando o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, um dos livros mais vendidos do mundo. E hoje nós estamos no dia 7, o capítulo 7 do livro, e ele fala, o título do capítulo dessa semana é A Razão de Tudo. E eu quero ler com você um texto bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Vou ler com você apenas o versículo 36. Não, vou ler com você do 33 ao 36, tá bom? Romanos 11, 33 ao 36, a Bíblia diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então eu quero fixar com você aí esse versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então veja, Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não são algumas coisas, mas todas as coisas vêm dele. Tudo é para ele. Tudo, a razão de tudo que existe, inclusive você, é ele, é Deus, Tudo vem dele. Tudo é para a glória dele. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Deus é. É o próprio Deus, sua essência, seu poder, o peso da sua presença, o brilho, o resplendor da presença desse Deus. Isso é a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta de várias maneiras. A glória de Deus, basta você olhar ao redor e você vai ver a glória de Deus. Você olha o pôr do sol, que coisa mais linda, o nascer do sol. Você olha a lua, essa semana a lua está lindíssima. Você olha a lua, que maravilha a lua, que beleza. As cachoeiras, o mar, as estrelas, todo o universo, tudo isso, a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você pode ver a glória de Deus numa pessoa, Você pode ver a glória de Deus em tudo, nas tempestades, nas estações do ano, na perfeição de tudo que existe. Tudo que existe nessa perfeição, você vê a glória de Deus. Só se você realmente tampar os olhos para não querer enxergar, e você não vai ver a glória de Deus, porque assistindo um documentário esses dias, e eles repetindo o quanto a inclinação do planeta Terra é exatamente a inclinação correta, necessária para que haja vida no planeta. A distância da Terra para o Sol é a distância necessária para que haja vida no planeta. A distância entre a Terra e a Lua, coincidentemente, é a exata distância. Então, há pessoas que querem dizer que isso são infinitas coincidências, mas qualquer cientista que entende de probabilidade, meus amados, vai saber que não existe como ter tantas coincidências para que haja vida no planeta Terra. Não é coincidência, meus amados, é planejamento. Deus criou todas essas coisas e todas essas coisas manifestam a glória de Deus. Aleluia! Deus tem revelado a sua glória aos seres humanos. De várias maneiras Deus tem revelado. Deus revelou a sua glória no Éden, quando Ele criou o homem. A Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus colocou a sua glória no homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No Éden, Deus revelou a sua glória à humanidade. Quando Deus pediu para Moisés edificar aquele tabernáculo no deserto, Deus ali também manifestou a sua glória. Deus manifestou a sua glória por meio de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo caminhando aqui pela terra manifestou a glória de Deus. E hoje Deus manifesta a sua glória através da igreja. Mais uma vez, Jesus Cristo veio resgatar a humanidade, fundou a igreja, ele chama a igreja de minha igreja. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja tem dono e é do Senhor Jesus.
Então essa igreja, ela revela a glória de Deus. A igreja foi fundada, edificada por Jesus Cristo para revelar a glória de Deus na terra, para resgatar aquela glória lá do Éden, que o homem deveria revelar ao mundo. Então a glória de Deus, Deus está de muitas formas querendo manifestar a sua glória, mas a forma perfeita como Deus revelou a sua glória foi através de Jesus. De nenhuma outra forma a glória de Deus foi revelada na terra de maneira mais completa do que por Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus fala que Jesus, ele é o esplendor da glória de Deus. A Bíblia diz que ele é a exata expressão de Deus Pai, Jesus. Então, se você quer saber como Deus é, se você quer conhecer a glória de Deus, é só você olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, uma vez disse para Jesus: Jesus, então é o seguinte, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí o texto bíblico parece até que foi o Pai que respondeu através de Jesus. Ele fala: rapaz, eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda não percebeu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê. Creiam pelo menos por causa das mesmas obras. Então Jesus é a exata expressão de Deus Pai, para mim e para você. Quem quer conhecer a Deus precisa conhecer Jesus, precisa se encontrar com Cristo. E a melhor maneira de você conhecer Jesus é lendo as Escrituras, lendo a Bíblia. Você pode ler os Evangelhos, comece lendo o Evangelho de João. Se você começar a Bíblia lendo o Evangelho de João, você já vai ter um encontro tremendo com Jesus pelas Sagradas Escrituras. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, e lá você vai conhecer a Jesus, e por Jesus você vai conhecer o Pai. Então o que nós podemos fazer diante da glória de Deus? Diante da glória de Deus, a Bíblia diz que nós temos que reconhecer a glória de Deus, que nós temos que honrar a glória de Deus, que nós temos que declarar a sua glória, que nós temos que refletir a sua glória e que nós temos que viver para a sua glória. Então, somente porque Ele é digno. Deus é digno e Ele nos fez, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados por Ele para o louvor da sua glória. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, 1 Coríntios, que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como eu posso glorificar a Deus? De várias formas você pode glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus adorando a Deus. Quando você adora a Deus, você o está glorificando. Você pode glorificar a Deus quando você ama aos outros irmãos. Quando você ama o próximo, você está glorificando a Deus. Quando você faz parte da família de Deus, da igreja, quando você ama ali os seus irmãos, você está glorificando a Deus, porque Jesus Cristo falou que através do amor demonstrado uns pelos outros, Jesus falou que pelo nosso amor uns pelos outros, as pessoas creriam que Ele é o Filho de Deus. Então nós manifestamos a glória de Deus quando amamos uns aos outros na igreja do Senhor Jesus. Veja, igreja é essencial. Igreja não é dispensável. Igreja não é coisa de fanático, de quem não tem o que fazer. Igreja é coisa de quem quer cumprir o propósito da sua vida. O propósito pelo qual foi trazido ao mundo. Igreja é coisa de quem quer glorificar a Deus, de quem quer revelar a glória de Deus. É pela igreja do Senhor Jesus. Então damos glória a Deus quando nós nos tornamos como Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, de que nós sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Por quê? Porque se Jesus é a imagem do Pai, e Jesus revela o Pai com perfeição à humanidade, quanto mais você, quanto mais eu nos tornamos semelhantes a Cristo, mais você e eu também revelamos o Pai àquelas pessoas que convivem conosco, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que moram na mesma casa que a gente, as pessoas que frequentam o mesmo supermercado, que pegam o mesmo transporte público, as pessoas que moram no mesmo condomínio, essas pessoas que convivem conosco. À medida que nós somos semelhantes a Cristo, nós revelamos Deus a essas pessoas. Esse é o propósito da vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você e eu. Nós damos glórias a Deus quando nós falamos de Deus para outras pessoas.
Quando você fala de Deus para outras pessoas, você está glorificando a Deus. Essa é a vontade dele para mim e para você, para que a gente conduza mais pessoas a Jesus Cristo. Você quer glorificar a Deus? Você quer viver para a glória de Deus? Fale de Deus para outras pessoas. E a pergunta é, qual será o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Você foi criado para a glória de Deus. Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança nas suas prioridades. Quando eu percebo que esse é o propósito da minha vida, quando eu percebo que eu existo para a glória de Deus, eu sei o que eu devo escolher. Eu sei como escolher o meu caminho. Eu sei como fazer as decisões mais difíceis da vida. As decisões mais desafiadoras da vida ficam mais simples de ser tomadas quando eu sei que eu existo para a glória de Deus, que eu sou dele, que eu sou por ele e que eu sou para ele. Então eu olho na minha vida, veja bem, eu tenho essa escolha, fazer ou não fazer isso. O que eu faço? É simples. O que é que glorifica a Deus? Qual dessas duas opções vai dar mais glória a Deus? É eu fazer ou eu não fazer? Eu tomar o caminho A ou eu tomar o caminho B? Fica fácil de eu decidir. Fica fácil de eu fazer as minhas escolhas quando eu sei que eu existo para a glória de Deus. Obedecer ou desobedecer? Experimentar ou não experimentar? Caminho A ou caminho B? Pecar ou não pecar? Porque eu sei que eu existo para a glória de Deus. Algumas vezes, viver para a glória de Deus vai nos conduzir ao caminho mais difícil. Você olha o caminho mais fácil. Você olha o caminho que vai satisfazer a sua carne. Mas você olha e percebe que esse caminho não glorifica a Deus. O caminho que glorifica a Deus é o caminho mais difícil. É o caminho mais longo. Mas qual é o objetivo da minha vida? Glorificar a Deus. Então, muitas vezes, eu vou escolher o caminho mais difícil. Eu vou escolher o caminho mais longo, por causa do meu propósito de vida. Eu existo por Ele. Eu existo para Ele, para fazer a vontade de Deus. A mesma situação está diante de mim e de você. A mesma situação de Cristo Jesus. Cristo Jesus teve que tomar uma decisão. E uma decisão difícil. Ele estava diante da cruz do Calvário. Jesus Cristo estava diante do maior desafio da sua vida aqui na terra. Ele sabia que seria entregue aos homens. Ele sabia que seria humilhado, que seria preso, que seria torturado, que seria maltratado e que por fim seria morto de maneira horrenda. E aí ele faz aquela oração famosa lá no jardim do Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Muitas vezes na vida, você e eu estaremos diversas vezes na mesma situação que Jesus. E aí nós vamos ter que olhar para Deus e pedir a Ele graça para que a gente faça aquilo que glorifica o nome dEle e não o que a gente está a fim de fazer. Às vezes todas as células do seu corpo estão queimando, pedindo a você que faça determinada coisa. Mas você lembra que essa não é a vontade de Deus. Que isso não glorifica a Deus. Então você abre mão da sua vontade para fazer a vontade do seu Criador. Para fazer a vontade daquele que te chamou. E isso glorifica o nome dEle. Isso faz com que Ele se agrade. Isso faz com que Ele sinta que valeu a pena tudo que foi feito na cruz por mim e por você. Qual é a decisão que você tem tomado no seu dia a dia? No seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças? Você tem escolhido o caminho que glorifica a Deus? Ou você tem escolhido o caminho mais fácil? Essa não é a melhor maneira de viver. Essa é a única maneira de viver. Não viver para a glória de Deus não é viver, é morrer. É viver. Viver é fazer a vontade do Senhor. A vida verdadeira está em cumprir a vontade do Senhor, em cumprir o propósito dele para a minha e para a sua vida. Ele é o nosso Criador, lembra disso. Ele é o seu Criador, ele te trouxe à existência para a glória dele. Quando nós nos desviamos do nosso propósito, a nossa vida deixa de fazer sentido.
E aí a gente começa a perceber porque tanta gente não consegue mais ver sentido na vida. Quanta gente não consegue mais ver sentido em viver e continuar vivendo. Porque se desviou do propósito, porque se entregou para fazer suas próprias vontades, se entregou para fazer aquilo que o seu coração quer fazer e não para fazer aquilo que glorifica a Deus. Se perdem na sua razão de viver. A única maneira de realmente viver é viver para a glória de Deus. Esse é o desafio que eu quero deixar para você hoje. O maior de todos e o melhor de todos. Viva para a glória de Deus. Viva para que a glória de Deus seja manifesta na sua família, seja manifesta no seu trabalho, seja manifesta nos seus relacionamentos. Se a sua vida hoje, presta atenção no que eu estou te falando, se a sua vida hoje está sem sentido, se você não consegue ter razão para viver, se você não consegue enxergar razão para se levantar todos os dias de manhã, se a sua vida está sem sentido, é porque você está vivendo fora do propósito do Criador para você. O Criador te fez, o Criador pensou, sonhou com você e te trouxe à existência para que você vivesse para Ele, para a glória dEle. E eu tenho certeza que se você alinhar a sua vida com a vontade dEle, você vai encontrar o sentido e o propósito da vida. Razão para viver. Razão para viver em Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Viva para glorificar a Deus. E você vai encontrar a razão da vida. A razão da vida não é achar a felicidade, não. A razão da vida é viver para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Essa é a palavra de hoje para o seu coração, para os nossos corações.